Você quer fazer a prece? Bem, mais uma vez vamos agradecer por essa oportunidade, por estar escutando a palavra do Divino Mestre Jesus, através do nosso amigo palestrante, que ele saiba ter intuição de falar o que cada um necessita nessa noite, e que todos nós consigamos absorver um pouco mais de conhecimento e para dar realmente significado ao nosso dia a dia. Que todos que estejam aqui não estejam só pedindo proteção, e sim pedindo e sabendo que significado aquilo que todos estão passando, aquilo que necessariamente naquele momento nós não estamos sabendo dizer o porquê, mas existe um propósito de crescimento para todos, e que nessa iluminada doutrina, através do Mestre Jesus, todos vão encontrar o seu caminho. Que assim seja. Bem, queridos irmãos, nosso tecnológico resolve tudo. Retorno à pátria espiritual. Uma consciência que todos nós temos, mas talvez não estejamos preparados para ela. Embora vivenciamos a realidade do espírito, embora reconhecemos todos nós a desencarnação e encarnação, parece que mergulhado no mundo físico, como estamos, nós desdenhamos um pouco a própria realidade do espírito, que essa, efetivamente, é que somos nós. E vivemos a vida, parece que embalados por uma música que, se a melodia é boa, a letra não poderia ser cantada em prosa e verso pelos espíritas, que é: deixa a vida me levar, vida leva eu. Nós somos os grandes artífices da vida, e não podemos perder nunca essa condição de sermos verdadeiramente os condutores, obrigado, os condutores de nós mesmos. Somos espíritos, sim, temos uma vida eterna, longa. Já falamos isso tantas vezes. Eu sou das pessoas que fazem a leitura de que a vida é única, sim. Não há duas vidas. Não existe outra vida. Existe uma só, de várias existências, de vários ir e vir, de várias roupagens, de várias demandas. Mas me tornei, por obra divina, espírito humano, simples e ignorante, como todos nós. E ali eu nasci. Ali eu nasci. Há quanto tempo? Não sei, e talvez nenhum de nós saibamos precisar isso. Talvez nem teremos necessidade dessa precisão. Mas ali nascia o que hoje chama-se André, mas que teve tantos nomes, mas aquele espírito é único. E venho progredindo, às vezes em passos lentíssimos, nesse grande estágio que a vida nos oferta. Deixa eu ver se eu me lembro disso aqui. Não lembro de nada, tá ligado, meu? Então vou pedir a você, meu irmão, desculpe-me isso, atrapalhando sua... pronto, lezeira. Olha, eu fiz alguma bobagem grande aí.
Pronto. Um assistente dessa eu tô perdido. Ah, é para ele, é? Me dê que eu digo. Aperta onde? O cidadão está acima de nós. As coisas que estão acima de nós normalmente não vemos por andar tão cabisbaixo no mundo, mas deveríamos olhar para o céu. Aí um grande exemplo de que funcionam as coisas. E aí encontramos nada mais interessante ao falarmos do retorno ao mundo espiritual que visitarmos o Parnaso Além Túmulo. E extraímos esse belo soneto de um dos poetas da língua portuguesa, porventura esse brasileiro, e descrente, inclusive, de Deus, quando na vida física. E nos traz essa pérola: nem a paz, nem um fim. A vida apenas é tudo que encontrei e é tudo que me espera. O ouro, a fama, o prazer, as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera. Em cenário diverso, aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando noutra esfera. Morte, desvenda a terra os planos que descobres. Fala de tua luz aos mais vis e aos mais nobres. Renova o coração do mundo impenitente. Dize aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te reveste os muros, há vida, sempre a vida eternamente. É belo, é isso que encontraremos. A vida, única, constante, a nos cobrar os atos, a nos marcar o perispírito, a nos sentenciar a novas existências, a impregnar-se conosco durante toda uma jornada. E aí, obedecendo a doutora, que eu não sou louco de desobedecer, eis aí o nosso livro dos Espíritos. Em que se torna a alma logo após a morte? Eu acho que alguns questionamentos, eu tenho certeza, talvez, e Kardec faz até constrangido. Mas era preciso que fosse feito para não criar nenhuma brecha filosófica, nenhuma leitura diferente do que uma leitura única que deveria ter a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita não permite devagarmos por ideias que não estejam dentro do conceito do próprio Kardec. A espiritualidade, certamente, se ele faz constrangido, a espiritualidade deve fazer: ah, meu Deus, precisa, né? Precisa. Volta a ser espírito. Ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente. Mas é uma resposta grandiosa. Não apenas volta à condição de espírito, e aí Kardec já define bem, didaticamente, que alma é chamado apenas aqueles que estão encarnados, espíritos desencarnados. Mas há um conceito aí que a doutrina espírita trouxe, que é o conceito da pré-existência do espírito à vida. O conceito que para a época era absolutamente inaceitável, já que a alma seria criada na concepção. Não. Volta à condição que lhe é própria. E saibam, a condição em que estavas, já que ainda estava encarnado, é que é temporária. É pequena, é passageira. Por mais diversa que seja, não é, as angústias da página lida que antecedeu o trabalho desta noite, é temporário. É temporário. Mas continua. Tem muitas coisas para falar sobre isso, mas estão em apresentações. A alma após a morte conserva sua individualidade? Sim. Nunca a perde.
nunca a perde. Esse é o conceito máximo do próprio Parnaso Além Túmulo. Quando ele é lançado por um homem mal saído das escolas básicas, né, porque a graduação que o nosso querido Chico Xavier alcançou na existência última foi de 4ª série primária, o que hoje chamaríamos de 5º ano do ensino fundamental. E ele lança um compêndio de poetas, de cronistas, de grandes escritores da língua portuguesa, tanto os nascidos no Brasil como os nascidos em Portugal, né? Portugal gosta de ter esses os nascidos na terrinha. E as pessoas ficam abismadas, os acadêmicos da nossa antiga, não tão imortal Academia Brasileira de Letras, tentaram impugnar o livro, mas os grandes doutores falaram: olha, foi Edmundo que escreveu esse poema. Aqui está a sua personalidade. Aqui está, certo, a sua individualidade plena, concisa, coerente com todos os sonetos que ele havia escrito. Este é Olavo Bilac. Aqui estão os versos, aqui estão todos os seu trabalho literato com outra visão. Lógico, porque somos espíritos, já o somos antes de aqui estar. Então não mudaria em nada no sentido da individualidade nós mesmos. Porque seria se não a conservasse. Como a alma continua a ter a individualidade, uma vez que não possui mais o corpo material, ele ainda tem um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Pronto. Introdução do Livro dos Espíritos, lá atrás. Né? O que somos? Hoje, encarnados, nós somos corpo, espírito e perispírito. O que seria o perispírito? Corpo semimaterial do espírito, retirado normalmente da atmosfera dos planetas. Quanto mais denso o planeta, mais denso o perispírito. Quanto mais evoluído o planeta, mais evoluído e quintessenciado o seu perispírito. É por isso que os espíritos continuam a dizer: Gúbio, em Libertação, eles nos chamam a atenção. Todos os nossos atos marcam o nosso perispírito. Marcam. E é isso que nós somos. Retirando e criando aí uma dicotomia maravilhosa, né, que a ciência ainda não alcançou. Nossa individualidade não dá na massa encefálica. Não está em alguns neurônios que usamos emprestado para entregar a nossa grande potencialidade. Até porque isso nos deixaria inexplicado alguns casos reencarnacionistas. Temos visto com frequência, agora através da internet, de tudo, crianças do mundo inteiro, né, mostrando capacidades absolutamente incompatíveis com a idade. Incompatíveis, inclusive, com destreza. Mostramos há pouco, em um dos trabalhos lá no Peixotinho, uma criança de 4 anos de idade, sentada-se a um piano profissional. Ora, 4 anos, não tem nem corpo para alcançar todas as teclas, nem destreza suficiente para alcançar, né, as variações daquelas teclas, sostenidos, aqueles negócios todos que os pianistas conhecem. Mas essa criança deu um show à frente do piano. Ela brincou com o piano. Sem o conhecimento da volta daquele indivíduo que traz consigo os seus talentos, que já detém os talentos espirituais, como explicar? Se para qualquer pedagogo, uma criança de 4 anos tem o direito, inclusive, de não desenhar as letras corretamente. Até porque nem é hora de alfabetizá-lo. É hora apenas dele adquirir uma certa condição de destreza, desenhando, ligando alguns pontinhos, fazendo um ambiente social
para frequentar, né, os bancos escolares que lhe levarão à perfeição. Mas essa criança demonstra toda a sua potencialidade, destruindo o conceito de que nossa individualidade estaria numa massa encefálica. Está absolutamente no espírito que comanda o corpo. E ali está um espírito pronto, ao menos, para a arte do piano. Ele, bom, se é isso que tenho, é assim que toco. Poderíamos citar também o famoso João Carlos Martins, que perdendo o movimento das mãos, não perdeu a capacidade de tocar o piano. Embora, lógico, algumas composições ele realmente não a tem. Mas para quem já foi o maior pianista de bar do mundo, eu toco com o cotovelo, que eu sei tocar, eu sou um espírito, eu me adequo a qualquer coisa. Mas vamos lá. E aí vem o meu codinome. Reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias e sim de espíritos eternos a caminho da gloriosa destinação. Primeira coisa que devemos reconhecer. Não somos, não é, massas manipuladas por Deus que cumprem estágios pequenos nas existências. Somos espíritos longevos, né, nessa grande constituição da humanidade e que tendemos todo à própria glória. Oh, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Reconhecendo então que guardamos nossas individualidades, reconhecemos então que ao partir da vida física nada mais seremos do que nós mesmos, o que leva? O que leva? Que leitura nós fazemos do que temos e do que detemos? São dois verbos absolutamente distintos entre si. Podem ter até a mesma rima, mas não significam nada de igual. O que temos hoje, tudo que temos hoje, pode nos ser tirado de um momento para o outro. Está lá no Evangelho, não é, Jesus contando uma das suas histórias. E encontrou o homem sentado com os seus celeiros cheios. E o homem dizia para si mesmo: descansa, que agora é só sombra e água frescas, e viverei com recursos amealhados por mim, nada mais digno, pelo meu esforço, por toda a vida. E aí vem as palavras que Jesus nos contava: tolo. Veja que palavra não muito suave. Tolo, ainda esta noite tua alma te será tirada. E o que terás? E o que ficarás contigo? O que ficará contigo? Que patrimônio levaremos ao partir daqui? Que amigos conquistamos? Que simpatia adquirimos? Se é tudo que vamos precisar, de espíritos que nos acolham, de espíritos que vem, filho, vem, filha. Não foi tudo o que poderia fazer, mas foi um avanço, qualquer que seja, para merecermos, quem sabe, voltarmos em condições, ou melhor ainda, para voltarmos com os patrimônios que conquistamos aqui, com a multiplicação dos próprios talentos, para dizermos-nos: valeu a pena, valeu a pena. É isso que precisamos de ter: o esforço individual, as conquistas, o aprendizado, a dedicação ao próximo, o exercício de dar-se. Quem aqui faz prece aos espíritos superiores? Fora eu. Só eu? Oh, obrigado. Ufa. Que aperreio agora. Passei.
E quem espera que esses espíritos nos assistam? Não esperamos também? Como esperar isto? Ou como vivenciarmos esses planos superiores se não exercitarmos aqui a assistência ao próximo? Será que ainda não vemos que nessas escalas de existência estamos aqui estagiando? Lá no primeiro questionamento, na 149, quando ele fala, olhe, é temporária a passagem de vocês do mundo físico, mas é temporária tão somente para aprendermos a servir. Como falava Jesus, não vim para ser servido, vim para servir. Como frequentar os ambientes dessas excelências do Espiritismo, se não estamos prontos para conviver com a Sheila, que aqui está na fotografia, porque nos chamará constantemente ao serviço. Venha, precisamos fazer alguma coisa. Mas agora, deixa eu descansar, eu estou cansado. Mas como cansado? Por que você ainda está preso às condições terrenas? Não é possível que o bem não lhe alimente. Não é possível que a dedicação ao próximo não lhe deixe fortalecido. E o estágio da vida é para isto. Porque é isso que deteremos. O resto ficará pelo caminho. Não significa desprezar. Desprendimento dos bens terrenos não é desprezo aos bens terrenos, muito ao contrário. Até porque eles precisam ter o seu valor. Eles foram criados para facilitar a vida humana, para termos mais tempo de nos dedicar uns aos outros, para construirmos maiores possibilidades de vida e de conforto ao corpo, porque somos espíritos. Precisamos vivenciar mais a plenitude espiritual, mas precisamos deter algo que nos acenda, né? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. André Luiz às vezes dá um puxão de orelha. Ele pode, não é? Ele continua a receitar. Ele não perdeu o tique do médico. Ele fala, olha, faça isso. E dá uma receita para a gente. Faça, porque será melhor para a sua saúde. Mas continuemos ainda nele, num dos livros dele, né? Lógico. Esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre. Absolutamente em consonância com a 149. Nós somos espíritos. Somente isso. E é por isso que repetimos, não há de acontecer nada, há de acontecer que estaremos longe do corpo. E aí há duas razões importantes para nós. Se estamos presos à vida física, em qualquer sentido, né, se estamos presos pelos vícios que a vida nos oferta, se estamos presos pelos sentidos que o corpo nos dá, continuaremos imantados ao mundo físico e tentando vivê-lo num desespero, né, quase inexplicável. Mas se presentes à vida física, vivenciando absolutamente tudo que a vida física possa nos ofertar, mas educando-nos nos sentimentos, a passagem será algo absolutamente suave. Porque o que difere o espírito desencarnado para o encarnado, quando procura cumprir as suas tarefas, é que desencarnado as suas possibilidades são muito maiores. Somente isso. Por que achamos que Bezerra de Menezes ainda não reencarnou? Porque o seu trabalho no mundo espiritual é muito maior.
como, preso ao corpo físico, poderia ele dar assistência a tantas casas espíritas e a tantos espíritas que oram por ele? Como reencarnado, né, podem esses vultos, um Eurípides Bassanufo que está aqui, né, Peixotinho e tantas almas bondosas apenas da doutrina espírita, né, poderiam prestar assistência e escutar as nossas rogativas inserido no corpo físico. Então esses espíritos, quando atingem uma condição mais nobre, têm as suas reencarnações muito distante uma das outras, pelo grande exercício de doação. Ora, não é isso que queremos? Não é isso que deveríamos produzir? Então essa é a grande leitura que a doutrina espírita devolve à humanidade. Vós sois espíritos. Vivamos a realidade do espírito, sem desmerecer a vida física. Ao contrário, temos dito constantemente isso em todos os ambientes. Viva a plenitude física, não esquecendo nunca dos compromissos morais que as suas atitudes devem trazer, mas a viva. Se gostam, vou pegar no ponto fraco feminino, perdoe-me, se gostam de chocolate, comam aqui. Lá não tem. Não precisa se privar tanto para depois chegar do outro lado. Ó, Senhor, eu tentei vencer o chocolate. Oh, minha filha, chocolate era de lá. O cacau se planta na terra, nós não temos nada aqui. Aos espíritos evoluídos, quero vos dizer que não existe nem a sopinha de nosso lar. Porque os evoluídos alimentam-se do serviço, do amor ao próximo. André Luiz, que já chegou em nosso lar cambaleante, não é? No final do livro ele já informa: já não sinto necessidade de nada. De quando em quando ainda procura água, porque ainda se sentia, né, final do nosso lar. E quando escreveu Missionários da Luz, ou escreveu Entre a Terra e o Céu, ou Ação e Reação, ou Evolução em Dois Mundos, ele não precisava mais de elemento nenhum da Terra, elemento nenhum do corpo físico. Então aqui é o lugar de fazermos isso. Aqui é o lugar de gosta de acompanhar com um bom prato, um pernambucano com uma farinha, filho, aqui, porque lá não terá. Isso é viver a plenitude sem se prender a ela. Lá não. Lá eu estou absolutamente livre de tudo. E aí perdoe-me a particularidade, vou ficar muito triste comigo se chegar lá precisando, não é, de um copo de suco de pitanga. É uma delícia, não é? Mas eu quero um suco de pitanga. Aí, ô André, que bobagem, você ainda precisa. Vamos ver se a gente arranja, ou venham vampirizar algum de vocês encarnados. Mas é uma bobagem, tantas coisas mais belas o espírito pode fazer, tantas viagens. Imagine, pelo pensamento, estarmos juntos aos seres amados. Isso é uma prerrogativa dos espíritos que cumpriram sua tarefa. Pelo pensamento, ir assistir aos filhos, aos netos, aos bisnetos, rever a grande família espiritual, se envolver novamente com tudo isso. Prerrogativa daqueles que avançam, que o perispírito. Olha, Emmanuel nos chamando a atenção no livro Missionários da Luz. Não é um corpo de vaga neblina. Porque às vezes nós temos a dificuldade de fazer leituras. E lamentavelmente, lemos também, como outros cristãos, muito ao pé da letra. E se está lá, livro o que é o perispírito? Envoltório do corpo. Pronto, acabou-se. É um envoltório. Como se fosse uma capa. E fosse oco por dentro. Não pode ser oco. Envoltório do corpo é envoltório, recheado. O corpo é oco? Nosso corpo é oco?
Então o envoltório não pode sê-lo. Não é uma roupa simples. Envolve todo o corpo, envolve todos os órgãos. Nós temos um corpo perispirítico, nós temos um coração perispirítico, nós temos um cérebro perispirítico, nós temos pulmões perispiríticos, nós temos pernas, temos absolutamente tudo, tudo. Então o perispírito não é um corpo devagar, e sim a organização física a que se amoldam as células materiais. É ao contrário. São as células que amoldam-se ao perispírito e não o perispírito às células. Essa informação é riquíssima para entendermos a saúde íntima. A saúde íntima. Normalmente, todos nós, espíritas, já temos muito condensada em nossa mente a ideia de que realmente, se cometi faltas perispirituais ao meu corpo, é natural que em próxima existência, ou existência mais à frente, dependendo da misericórdia divina, eu venha trazer problemas nesses órgãos a que eu agredi em existências passadas. Isso está muito claro para nós, né? Nós não temos dificuldade nenhuma em entender isso. Mas esquecemos que o corpo perispiritual é constituído dia a dia. E que nossas células estão constantemente em morte e renascimentos. Então, um pensamento destrutivo pode provocar lesões a novas células. A ciência já começa a chamar isso de doenças psicossomáticas. Olha, está na sua mente, seu corpo está perfeito. Daqui a pouco, a doença que era psicossomática passa a ser uma doença somática. Estabelece-se na própria matéria física. E o cidadão vai chegar, tá vendo que os médicos não sabiam de nada, falavam que era coisa da minha cabeça. Aí a doença, filho, pobre médico. A coisa era da cabeça mesmo. E instalou-se no corpo de tanto bombardeio que demos. E está aqui. As células que se amoldam ao perispírito, e não o contrário. E esse perispírito, ele altera-se constantemente. A doutrina espírita fala isso há muito tempo. O homem ficou fascinado quando os médicos começaram a falar isso. De vez em quando tem umas novidades que as pessoas postam, não é? Nessas redes sociais, eu falo, nós já sabíamos. Não de pretensão, né? Nós já sabíamos, apenas. Gosto muito dessa frase, porque foi a frase que Leon Denis colocou no primeiro Congresso Internacional do Espiritismo, em 1905, na Bélgica. Não é? Mas 50 anos na Bélgica? Mas deveria ser 1907. Não, mas a doutrina começou em 5, com os estudos de Kardec. Ele publica em 7. Né? E está lá, o cinquentenário do Espiritismo. Nós, os espíritas, já sabemos o que a ciência hoje tenta provar. 1905. Eu diria que essa frase ainda é contemporânea. Nós, os espíritas, já sabemos o que a ciência tenta hoje provar, sem pretensão, sem um orgulho desequilibrado, não é? Sem soberba sobre absolutamente ninguém. Nós sabemos a realidade do espírito. E nós sabemos, sim, que nosso corpo perispiritual não é uma alma vagar, é um corpo preciso. Em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Pronto, onde quer que esteja. E essa em qualquer parte é dúbia. Porque onde quer que esteja, ou em qualquer local do corpo. Agrida ao seu joelho e você terá um joelho comprometido. Agrida ao seu coração, você terá um coração agredido. Agrida ao seu cérebro, você terá um cérebro agredido. Passemos. Esse ficou muito grande. Ficou muito grande.
Jesus, lá atrás, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não se preocupe. Matar o corpo. Sócrates, quando foi sentenciado a beber o cálice de cicuta, né? E os seus discípulos ficaram, meu Deus. Se ele fosse aqui nordestino, ele, menino, deixe de leseira. Só vai o corpo. Eu sou um espírito. As ideias estão já plantadas. Não perecerei. Não temamos. Não vamos temer nós, aqueles que podem nos tirar o corpo. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E olha que leitura que Jesus faz. No próprio inferno, lógico, Jesus não está se referindo aí em nossa leitura a um espaço físico, mas aqueles que lhes tiram a possibilidade de criação, de superação, de vencer-se a si mesmo, que nos coloca abaixo das nossas possibilidades, e aí sofreremos tanto a alma, o espírito, quanto o próprio perispírito. Estaremos destruindo-nos. Tema isso. E quem destrói a alma? Todo aquele que tira nossas possibilidades criadoras. Possibilidades essas infinitas. Qual é a possibilidade humana? Aonde chegaremos? Os mais jovens aí. Aonde chegaremos? Que mundo vocês vão habitar? Que mundo nossos filhos, Teresa, habitarão? Se nós ficamos impressionados com esses recursos aqui, às vezes apanhamos, viu, Jorge? Mas um dia a gente aprende como você. Mas ficamos impressionados com isso. Que mundo terá? Certamente essa será a primeira casa a apresentar hologramas aqui em Pernambuco. Daqui a pouco eu estarei mais velhinho. Não posso isso não. Tem problema não, André. Liga aí teu computador que eu coloco você em 3D aqui. Meu Deus, que coisa maravilhosa, não é? E aonde estaremos? A possibilidade é infinita, mas estamos brincando ainda, porque essas são possibilidades do corpo físico. Jesus nos chama a atenção, tudo que fiz, vós poderás fazer, e muito mais. A possibilidade de uma expansão da alma. Expandir, querido Cláudio, e curar uma pessoa, porque tocou as minhas vestes. Doação absoluta do amor. E lógico, a pessoa entrou em sintonia com Jesus. Eu estou perdendo essas possibilidades? Esses matam nossas almas. Quando as dores do mundo, quando as tribulações do mundo, quando as crises do mundo, quando as pedaladas do mundo nos destroem moralmente ou nos deixam indignados, mas improdutivos, isso destrói a alma. Quando maldizemos absolutamente tudo, qual a razão? Por que se permitir entrar nesse ócio ou nesse desespero que a página inicial chama-nos a atenção? Sem produção. Não podemos aceitar que nos destruam a capacidade luminescente. De onde nós somos gerados. De onde nós viemos. E para onde vamos? Vós sois luzes, disse-nos Jesus. Então não se preocupe. Matar o corpo? Não se preocupe não, porque o tempo fará isso. Mas que seja enriquecedor esse tempo. A maternidade, as mães aqui ainda merecem a homenagem, né? A maternidade, não tenho dúvida, lhes tirou saúde física. Valeu a pena? Algumas pessoas chegam a dizer, e veja que coisa difícil é casa espírita. Se Kardec esforçou-se tanto nos últimos anos de sua vida, poderíamos dizer que ele cometeu o suicídio gastando aceleradamente o seu fluido vital? Olha, pergunta auspiciosa. É capciosa. Auspiciosa seria uma coisa muito boa.
capciosa. Obrigado, doutora. Corrigindo, aí questionaram isso a mim. Aí eu fui a Jesus e usei a mãe também. Mata-se a mãe quando dar o leite materno? Porque são energias vitais que ela produz. E Jesus, que reconhecia, inclusive, que tinha chegado o momento e que, se bem quisesse, não teria se integrado à cruz. O que é a vida? Que dom foi multiplicado? Não disse ele também: Pai, tudo está consumado? Nada mais a fazer? Não morri. Pereceu o corpo. Aquela linda analogia que faz André Gide sobre nós mesmos. Deveríamos ser, ou o ser humano é como o palito de fósforo, né? Isso é para quebrar o orgulho e a empáfia de muitos. Palito de fósforo é uma analogia muito chata, né? E hoje até está em desuso com os fogões elétricos. O palito de fósforo já não tem quase valor. Para ser útil, é preciso consumir-se. Olha que beleza. Se nos consumimos produzimos, não fomos suicidas. Suicidas seremos se tivermos uma longevidade imensa, improdutiva. E aí Pedro, se pudermos o encontrar, questionará de novo a todos nós: o que fizeste da tua administração? Da existência, desse breve momento que passastes entre os homens encarnados. O que trouxestes para cá? Queimei minha vida dedicando-se ao aprimoramento intelectual, ao aprimoramento moral, a tentar fazer, mesmo distante de uma produção grandiosa, o bem possível. Bem-vindo, filhos do Pai. A doutrina espírita é tão consoladora nisso, que Kardec, quando foi transcrever sobre o verdadeiro espírita, ele coloca o seguinte: o verdadeiro espírita é aquele que transforma-se moralmente e empreende esforços para vencer as más inclinações. Veja que ele não colocou: o verdadeiro espírita é um homem de bem. Um homem de bem é outra página, que ainda não alcançamos. Mas se você transforma-se moralmente e puxa a corda, a rédea, para não cair nas más inclinações, você contribuiu para você mesmo. Cairemos? Quem aqui não cai? Falhamos? Bobagem. Não olhe para trás. São palavras do Cristo. Ganhar o mundo e perder a alma? Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Viver o mundo? Sim, porque aqui estamos. Mas buscando sentimentos em vez de sensações. Eu não sei por que nos prendemos tanto a sensações. A própria história da fisiologia humana mostra que as sensações não têm longevidade. O paladar, com o tempo, já vai desaparecendo. Já falamos isso, mas não custa nada, que enriquece-nos culturalmente. Criança não gosta de pimenta, de cebola, de alho e de condimentos por uma razão muito simples. As papilas gustativas de uma língua infantil é muito mais rica que as nossas. Por proteção, porque normalmente os venenos, as coisinhas, encontram-se amarga. Por isso que elas gostam do doce. Botou doce, oh, que maravilha. Isso é bom. Deus é sábio. Quando a gente vai passando o tempo, aí, em vez de escolher uma pizzazinha de mussarela, eu quero uma de alho, mas bote banho de alho. Tem pimenta não, né? Porque as papilas vão desaparecendo, né? E com o tempo, essa pimenta não faz nada, certo? Porque quase não tem papila, você está brigando por sensação, filho. Os olhos
Os olhos só veem de óculos. Não tem jeito, né? Olfato. A gente lembra do cheiro, né? Ah, tinha um cheiro bom a minha infância. Hoje eu não sinto mais esse cheiro. Não é que o mundo tenha mudado tanto, não. E os jarrimingeiros continuam aí, né? As mangueiras, né? Continuam a dar mangas, né? Mas essa manga não tem mais o cheiro da época que eu era. Não, é o seu nariz que já não cheira tão com tanta competência. É o quê? O que é que você disse, né? Então todos os sentidos, absolutamente todos, se perdem. O tato, santo Deus, né? O tato desaparece, né? O que já deu injeção eu nem senti, né? Que mão boa você tenha, não. É que seus terminais nervosos já não estão tão competentes assim para sentir a menor coisa. E eu vou apostar nisso se a história fisiológica que nós estamos vivendo mostra que isso fracassará. Como eu posso apostar em sensações tendo a grandeza dos sentimentos? Lembrando no olfato, né, aquela linda música de Luiz Gonzaga, não é? Quando ele bate a porta do pai, né, e faz aquele prefixo do sertão, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aí o pai abre a janela, aí ele fala: aí eu senti aquele cheiro bom, aquele cheiro meu. Isso é um sentimento, certo? Quando ele cantava os seus sertões pelo Brasil afora. Por que ele empolgou tanto? Porque ele cantava com a alma. Ele cantava com a alma. E por que não vemos mais isso? Porque normalmente as bandas hoje cantam as sensações, desaparecem as músicas com muita frequência. São músicas sazonais, músicas que duram 6 meses, 8 meses e depois se diluem com o tempo, perdem um sentido. Perdem um sentido, é isso. Você tem tanto. Lembra o Drummond? Tenho 2 mãos e o sentimento do mundo. Posso tudo. Posso tudo. Posso mudar o mundo? Posso. Porque minhas conquistas são outras. Essa deveria ser as conquistas da alma. O pensamento chama-nos a atenção, Emmanuel. É o gerador de infracorpúsculos ou linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes do bem e de mal, ou de mal. Grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. É a moradia dos homens ainda, e a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual. Que pena. Chama-nos a atenção os espíritos. Para quem escreveu Emmanuel? Para os espíritas ou para os católicos? Para os espíritas. Ele está falando de nós. Vós tens a estreiteza espiritual. Oh, espíritas, por quê? Não é outro credo que lê isso, não. Não é judeu que está lendo isso, nem hindu, nem budista. Somos nós. E ele fala que no ciclo humano ainda existe muita estreiteza espiritual. Ora, se você tem estreiteza espiritual, como alcançar a próprio brilho se você produz infracorpúsculos? Seres minúsculos. Vamos assim imaginar, bactérias espirituais, pronto, onde o antibiograma humano não consegue fazer a leitura do remédio específico. A brutalidade. Existe brutalidade ainda em casas espíritas? Lamentavelmente sim, entre nós. Uma intolerância, às vezes absoluta, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade. É quase inadmissível ainda guardarmos má vontade. A gente pode fazer, de vez em quando, feito um menino pequeno, quando a mãe pede uma coisa, por que não pede a ela? Tudo sou eu, mas vai andando fazendo. Às vezes, por medo da mãe, certo?
A gente tem o direito, às vezes, de reclamar. Tudo é comigo. Mas, às vezes, porque está lá, nascimento de Jesus. Hosana nas alturas, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Veja a consolação da doutrina do próprio Cristo. Ele não fala paz na terra aos homens bons, querem mudar o evangelho. Tem traduções já fazendo alterações. Paz na terra aos bons e de boa vontade. Não. Paz na terra aos homens de boa vontade. Porque reconhece que somos nós ainda falhos dos trabalhos do bem. Mas se apresentamos boa vontade, estávamos comentando, não é, recentemente, e me veio uma inspiração interessante. Veja o que é boa vontade. Nós estávamos conversando antes de começar os trabalhos lá com um médico, né, trabalhador na nossa casa. E como fomos instados a estar à frente, a conversa que tive com ele permaneceu e me veio uma ideia para falar de boa vontade. Aí eu disse: fulano, quantas vezes, saindo do plantão, lhe chegou uma técnica de enfermagem, um trabalhador do hospital, qualquer coisa: doutor, vem cá, por favor, é só um caso que chegou agora, e o outro plantonista não chegou, ou está ocupado com aquele caso, o senhor pode só dar uma olhadinha? Eu brinquei, essas olhadinhas às vezes duram uns 40 minutos, 1 hora, não é? Às vezes isso dá uma confusão danada com a esposa, com a namorada. Você disse que estava saindo, mas não sei o que lá. Mas você foi. Você teve a boa vontade. Acontece que aquele paciente desencarnou. Você prestou tudo que poderia prestar como profissional da área de saúde, mas ele desencarnou. Você volta para casa, entristecido, etc., mas compreendendo que não pôde fazer nada. Volta em paz. Se você não tivesse voltado, ele ia desencarnar da mesma maneira. Ele desencarnou com sua assistência, sem assistência ele desencarnaria. Você teria paz? Veja o que é boa vontade. Boa vontade não significa que você vai resolver. Boa vontade não significa que tudo vai dar certo. Não. Boa vontade é se prestar ao serviço. Às vezes não fica perfeito, porque nós não somos. Mas você carregará consigo: eu fiz tudo que pude. Eu fiz tudo que pude. Terá paz. Terá paz, como tem a paz a mãe que, ao ver seus filhos desviar-se do caminho, eu fiz tudo que pude. Vai doer a queda de um filho? Lógico. Matilde, libertação. Por mais que peregrine minha alma 1000 vezes, jamais deixarei de buscar ausentes do meu coração. Imagine, não é peregrinar 1000 anos, não, são 1000 vezes, 1000 existências. Eu vou atrás do filho. No diálogo que ela tem com Gregório, não é, Gregório? Mas mãe, você não esqueceu de mim, ô meu filho? Podia peregrinar 1000 vezes, mas era você que eu queria ao meu lado também. E nesse livro, que é belíssimo, ela prepara a reencarnação para recebê-lo novamente como filho e dar novamente as orientações que sempre deu, mas ele desviou-se, tem direito. Boa vontade. Então, serena. Ela não ficou lamentando: meu Deus, eu errei. Não, errei não, mas eu vou atrás dele de novo. A boa vontade é algo que realmente nos diferencia em muitas coisas. Ainda temos egoísmos, injustiça, crueldade, relógio rápido, etc, etc, etc. Como se processa o desencarne, céu e inferno? Tem os outros questionamentos, estavam aqui todos, viu, doutora? Mas, para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam de coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Eu estou desmaterializado, embora esteja vivo. Desmaterializar é viver a vida sem estar apegado. Sem estar apegado. Estou pronto. Lembra o Gandhi? Quando encontrou com seu algoz, a palavra dele foi: é agora? É agora?
E não, pelo amor de Deus, não faça nenhum apavoramento. É agora? Pronto. Foi. Simples. Já estava completamente espiritualizado. Nosso Chico vivia a plenitude do espírito preso ao corpo físico. Então desligar-se, veja o que ele pede, veja que alma. Quando o Brasil todo estiver feliz, puxa vida, será que ele vai esperar reencarnar um Chico para ganhar uma Copa de novo? Vai ser difícil. Aí ganhamos a Copa, eu vou sair de fininho, ninguém nem vai notar. A rua está toda ali comemorando, os entes certamente, os familiares. Não, me deixa aqui no quarto. Aí todo mundo foi assistir o joguinho, é evidente, e ele foi tranquilo, sereno, oscula o próprio corpo, relata no Joana de Ângeles, né? E é recebido pelo próprio Cristo. Oh, meu Deus, mas como não? Qual o problema disso? Tenho certeza que esse André Luiz não será. Se o dia eu falar numa reunião mediúnica que fui recebido por Jesus, pode ser Jesus, né, aquele Maria de Jesus, ou Jesus, filho, né? Porque Jesus tem muitos por aí, é um dos grandes nomes que tem no Brasil, não é? Mas não será o Cristo, lógico, porque a minha contribuição em relação à contribuição dessas almas poderosas é muito pequena, né? Mas aquele que já se desmaterializou, vai tranquilo. Nessa contingência, o espírito pode ter recuperado a sua lucidez de molde a tornar-se testemunha consciente da extensão da vida do corpo, considerando-se feliz por deixá-lo. Olha lá. Consciente. Conheço um caso muito próximo de um espírito que deu comunicação no seu velório. Seu velório. Mandou que entregasse uma flor a uma pessoa e disse a outra que ficasse tranquila. Peixotinho tem um caso lindo. Quando desencarna, na madrugada do dia 16 de junho de 1966. Sei de cor, muito fácil. Porque eu nasci no dia 15 de junho de 65, então ficou fácil para mim, né? Então ele desencarna um dia depois que eu completei 1 ano. E sua filha começa a dar um escândalo. Ai, papai. Ele lhe aparece. Não destrua em poucos minutos o que eu levei toda uma vida para construir. A consciência do espírito. Estava desmaterializado já, aquilo era uma contingência, equilibrado, lógico. Por que estamos presos? Nós que nos prendemos pelas necessidades que julgamos mais importantes. Ô Peninha, vamos lá. Lembre-se de que a vida e o tempo são concessões de Deus diretamente a você. E acima de qualquer angústia ou provação, a vida e o tempo responderão a todos nós com a bênção da luz ou com a experiência da sombra, como quisermos. Aqui está os demais questionamentos. Quer dizer, ainda tem mais. Estamos juntos, né? Todo o processo de evolução implica gradação. Ah, já passou o tempo, meu Deus do céu. Os outros questionamentos que eu nem botei resposta, porque aí eu já sabia que não dava, né? E essa frase linda de Emmanuel nos Mensageiros, né? Eu faço um merchan dos livros de André Luiz, porque eu habituo muito eles, então a gente, lógico, sai pensando coisas deles. O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente um campo de pesquisa e conduta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas muito mais que isso. Revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento. E devemos encerrar a vida assim: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, né? Que na época era um acidente geográfico.
tem que passar além da dor. Não tem jeito, temos que vencer. Quer almejar? Esforce-se. Deus ao mar, o perigo e ao abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. O poeta português era bonzinho. O menino sabia, né, contar a vida em prosas e versos. Oremos. Jesus, mestre amado e querido, amigos espirituais, quantos esforços dessas almas benditas que clamam pela nossa contribuição ao mundo. Somos por vezes, Senhor, esquecidos das obrigações que todos temos. Certa vez nos dissestes: deste mundo eu não sou, vós sois. Parece que não compreendemos que este mundo é nosso, é a nossa casa. Se ela se encontra conturbada, se ela se encontra difícil de ser habitada, é porque nós, os seus habitantes, não estamos fazendo nossa parte. Os espíritos superiores, as almas bondosas, mergulham de quando em quando nesse mundo que também não lhes pertencem e mostram como é viver no mundo sem estar preso ao próprio mundo. Ensina-nos o caminho. Dão-nos a doutrina espírita para que esse progresso se torne ao menos geométrico ou racional. E através de cartas, de escritos, de comunicações de toda sorte, retratam a realidade do espírito, retratam novamente os ensinamentos de Jesus. Dá-nos de volta o sermão da montanha a dizer: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Então, Jesus, que a brandura comece a dar frutos em nosso dia a dia, que a tolerância, que a bondade, que o perdão, que a indulgência habitem nossos atos, para merecermos, por conquistas pessoais, os eflúvios das pequenas felicidades que as almas alcançam quando produzem um bem, e que esses eflúvios criem em cada um de nós o belo ciclo vicioso do bem, até um dia onde nos diremos: sinto necessidade de amar. Inspira-nos, Jesus, para darmos os primeiros passos, certamente os mais difíceis das almas humanas, sairmos da inércia, sairmos da condição de omissão, para sermos os grandes protagonistas da própria vida, os artífices de nós mesmos, os construtores de um novo mundo. Muito obrigado, Jesus. Abençoa essa querida casa, que aqui, neste lar, possam despertar almas e espíritos para a construção de si mesmos. Muita paz, assim seja. Muito obrigado, queridos.